o dia 2 de abril comemora Dia Internacional do Livro Infantil. Para lembrar este dia, vamos ouvir a história de José Saramago, a maior longa do mundo. Sai o menino pelos fundos do quintal e de árvore em árvore, como um pintacilgo, desce ao rio e depois por ele abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nós permitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras, até onde se aventurava sozinho. Dali para adiante, começava o planeta Marte. Efeito literário de que ele não tem responsabilidade, mas com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegar a frase. Dali para adiante, para o nosso menino, era só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava um pouco farto. Tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direito pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes coberturas de campainhas brancas, e outras vezes metendo por bosques de alto freixo, onde havia clareiras macias sem rasto, de gente ou bicho, e ao redor um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de cal sangrado, de fresco como uma veia branca e verde. Oh, que feliz ia o menino! Andou, andou, foram rareando as árvores, e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inóspita colina redonda, com uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é de água? Ali no alto, nem pinga. Cá por baixo, só no rio, e esse que longe estava. Não importa. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio Nilo, no côncavo das mãos recolhe. Quanto de água lá cabia, volto no mundo a atravessar, pela vertente se arrasta. 3 gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor sedenta. 20 vezes cai lá, 100.000 viagens à lua. O sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada já dava cheiro no ar. E como se fosse um carvalho, deitava sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase só o pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada, como todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho, e de que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. Este era o ponto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria, e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita.